Shalom, shalom, boa noite. Boa noite a todos os seguidores, amigos de sempre, aqueles que são constantes e você que é a primeira vez que entrou aqui no podcast. Hoje o nosso tema é as 10 grandes mentiras que o diabo conta. Uau! E aí? Mas eu quero cumprimentar a mesa. Boa noite, pastor Jonas. Excelente noite, Naira. Excelente noite, Vinícius. Excelente noite, Aquino. Excelente noite para todos vocês, milhares de milhares que nos assistem. Que essa noite seja especial na vida de cada um de vocês. Amém. Boa noite, pastor Vinícius. Muito boa noite a todos. Para variar, você não deixa aí de curtir essa programação que está entrando no ar agora. Clica aí no like, ajuda a gente a atingir o maior número de pessoas a serem capturadas pela mensagem que vai ser colocada nessa noite. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se tiver vermelhinho aí é porque você ainda não é inscrito, então se inscreva. Clica lá no sininho, na opção todas, para você ser lembrado de cada programação nova que é colocada no ar. E também torne-se membro, tem essa opção, tornar-se membro. Clica lá, vê das opções que tem lá no cardápio qual se adequa melhor à sua necessidade, à sua realidade. E nessa área de membros é muito bacana. Você vai ter acesso ali a conteúdos exclusivos, a videoaulas, a material em PDF, a material teológico, aí sim, em nível que a pastora ensina nos cursos de teologia onde ela é professora. Você vai poder ter acesso a um material incrível ali, muito legal, que você pode baixar, pode ler depois. Enfim, é muito bom, não perca essa oportunidade. E mais uma vez, se você tem alguém na sua família, no seu grupo de zap, algum amigo que você sabe que gosta desse tipo de programação, compartilha. Você ajuda demais o canal a crescer, a atingir vidas, né? A evangelizar por meio de um ato tão simples, não custa nada para você. Você vai alcançar essa turma toda, trazer para perto da gente, e eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. A nossa bate-papo aqui é sempre sobre Bíblia, não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, mas é o que a palavra de Deus nos direciona, e é nisso que a gente tenta se prender. Então, e o nosso tema? Nosso tema é as 10 grandes mentiras que o diabo conta e às vezes você acredita. Bom, o que eu tenho para dizer para você é que ele é o pai da mentira, né? Aliás, não fui eu, foi Jesus que falou. Então, ele fala do que, como Jesus mesmo disse para a gente, é o reino dele, o reino da mentira. Mas será que você está caindo em alguma dessas mentiras? Vamos fazer um checklist? Vamos. Verdade. São 10, hein? Vamos. Aí vamos fazer um checklist. Primeira grande mentira nesse nosso checklist é: o inferno não é real. E aí, o que é que vocês têm para falar sobre o inferno que não é real? Cada dia se fala menos sobre o inferno, não é confortável falar sobre o inferno, ninguém mais prega sobre o inferno. Então, faz parte da mentira dele, não é? A velha história do inferno como uma alegoria, né, pastora? Sim, a gente fala que esse sim. é o grande engano. Vai imaginando que a alegoria, brincadeiras à parte, quando você sentir o calor humano ali dentro, você vai lembrar da gente falando, Deus queira que não. Mas, enfim, é uma das grandes mentiras que vem fazendo com que a gente abaixe a guarda, a gente imagine que isso é algo que foi só simplesmente um alerta que foi dado, que não existe, que não é literal, que não haverá um lugar de sofrimento eterno. E aí faz com que você baixe a sua guarda, não se preocupe, não guarde o seu espírito, não se encha de unção, não busque o Espírito Santo, e lá na frente, na hora que o Senhor vier recolher a sua igreja, você vai ficar por aqui. Você sabe o que me chama bastante atenção quando ele nega a existência do inferno? O trabalho que foi feito sobre a humanidade para que você acreditasse que, obviamente, ele não tem como negar que a vida é eterna, né? Isso, ninguém morre. Sim. Isso ele não pode negar, porque ele está aí, senão ele já seria o primeiro a ter desaparecido. Mas quando ele tenta provar que o céu não existe, através daquela questão de que você, quando sai do corpo, você fica perambulando pelo espaço sideral, ou que você volta, você reencarna, né, que você volta a viver nessa terra. Ou seja, ele tem uma série de subterfúgios para que você não pense numa eternidade com o teu Criador, né? Tudo que o diabo deseja é desvencilhar você do seu Criador. Porque uma vez você não tendo Deus, não crendo em Deus, não crendo no céu, você, obviamente, por que vai crer em inferno? Então,
Mas a grande mentira é você não ter o temor, não falando nem medo, de ir para o inferno. Porque Jesus, quem mais falou do assunto inferno foi Jesus. Ele contou a passagem de Lázaro, que a gente já citou muitas vezes aqui em podcast, de Lázaro e o homem rico, onde Lázaro, que era o mendigo, ele foi para o céu, e o rico, ele foi para o inferno, e ali ele estava em grande sofrimento. Ele falou, eu não quero que os meus irmãos sofram do jeito que eu estou sofrendo aqui, fale para o meu irmão. E a resposta foi que ele ouça os vivos, porque os vivos são os pregadores que estão lá avisando que o céu é de verdade, mas o inferno também é de verdade. Jesus fala que é um lugar de sofrimento, que é um lugar de escuridão, que é um lugar de ranger de dentes. Então, o inferno existe, por menos popular que seja essa pregação. Essa é uma grande mentira, dizer que o inferno... E olha, eu já vi pregadores falando. Eu tenho um vídeo, digita Naira Pedrini, inferno. Eu tenho um vídeo que usa todas as passagens que aqui no meu canal no YouTube, que foi feito justamente porque é um pregador muito conhecido, que ele é bom na área que ele foi chamado para ser, ele tem uma profissão. Mas ele veio e fez uma afirmação que o inferno não existe, que é uma alegoria e etc. E eu mostrei na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como o Senhor ele fala o tempo todo do inferno. Então, essa grande mentira, você quer mais específico? Vai lá no meu vídeo, que tem aqui no meu canal no YouTube. Eu pus aqui que a aplicação disso, de tirar o inferno de questão, é porque é a tirar a urgência da salvação. Isso foi o que o Jonas falou. Quando você não acredita no inferno, você não sente urgência de salvação. O problema aqui é o que você vai fazer na eternidade. Você vai estar tranquilo com o Senhor ou você vai estar em sofrimento como aquele rico que pediu misericórdia? Eu sei que eu não posso sair daqui porque a decisão eu tinha que tomar em vida, mas que os meus irmãos não venham para onde eu vim. Ele ficou muito claro ali que ele não tinha como reverter a decisão que ele deveria ter tomado em vida. No entanto, ele queria que os seus parentes, os seus irmãos, não vivessem aquilo que ele estava vivendo. Segunda grande mentira. Deus não te ama mais depois do que você fez. E aí, o que a gente tem a dizer sobre esse assunto? Carregar eternamente aquele peso por algo que o Senhor disse que Ele já te lavou, já te limpou, já te perdoou. Você tem uma nova vida, mas o diabo vem a todo tempo te confrontar com alguma coisa que aconteceu no teu passado, né? E faz com que você nunca, exatamente, que você nunca deixe esse fardo para trás, né? E não passe efetivamente a dar glória ao Senhor pela obra de cruz que Ele fez pela tua vida. Existe um exemplo muito forte, né, de Jesus Cristo na cruz com aquele ladrão à sua esquerda, direita, não sei. Sim. À sua direita, né? Deve ser. Onde aquele ladrão não teve que ser liberto da cruz, da sua morte na cruz, para poder pagar pelos seus pecados. Jesus estava fazendo ali a primeira manifestação de que que o seu sangue era o preço alto pelo pecador, pela vida do pecador. E aquele ladrão foi salvo no seu último segundo ali de vida e foi para o céu. E agora? O que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. Então, a culpa ela é boa, porque ela traz tristeza. E a tristeza ela traz arrependimento e traz mudança. Então, a gente está falando do ladrão que sentiu tristeza ao ver o que estavam fazendo com Jesus, viu a própria vida, viu uma necessidade de arrependimento e se arrependeu. A gente vê que Davi, será que Deus não amou mais Davi depois do erro que ele cometeu? Se ele não tivesse pedido perdão, ele tinha se afastado de Deus. Mas ele chorou, lamentou e mudou. Então, a culpa, não deixe que a culpa se você fez como Davi, mudou. Se você fez como Pedro, mudou. Não, quando vier o sentimento de culpa,
você fala. Aí sim é o que o pastor Vinícius falou. Eu estou lavado, estou remido, estou perdoado. Nova se você criatura. mudou, se você mudou. Exatamente. Né? Se você tem a firmeza de dizer como Pedro, nunca mais eu negaria o meu Senhor. Nunca mais eu cortaria a orelha de qualquer um, não precisa ser só de Malco, de qualquer um. Então, você não vê mais Pedro fazendo essas coisas. Você vê um Pedro completamente transformado. Agora, já pensou se Pedro ficasse remoendo a culpa? Não, porque eu neguei Jesus. Ok, foi bom ele chorar, se arrepender, foi bom ele ficar muito triste com o que ele fez. Mas, a partir do momento que ele mudou e Jesus perdoou, vida que segue. Mas você precisa ser transformado. O segredo é transformação. Não deixe o diabo, se você já é uma pessoa, nova criatura, transformado, não deixe a culpa bater a porta. Então, essa culpa é o próprio... Vem exatamente dele, do acusador, né? Sim, o acusador. Então você não pode confundir isso. O Espírito Santo jamais te acusará. Jamais. Ele testifica o pecado na tua vida para que você se arrependa, mas ficar te acusando dia e noite, ele não faz isso. Então, é o texto de Romanos 6, né, que a gente tinha até selecionado. Dá uma lidinha com calma, né, você que está acompanhando, Romanos 6, para entender melhor essa questão da liberdade do pecado pela graça, né? Que a gente sempre brinca. A graça é de graça, mas não abusa dela, né? Porque você tem que fazer a sua parte, como a senhora falou. Arrependimento genuíno, mudança de vida, faz com que esse peso fique para trás, porque você passa a valorizar aquilo que o Senhor nos deu cravado naquela cruz por meio do seu sangue, nos liberando desse peso do pecado e da dor e passando a viver em amor, em harmonia com Ele. É o que a gente mais vê, são pessoas transformadas. A gente vê a prostituta, você vê a mulher que foi pega em flagrante em adultério, você vê o Zaqueu. Zaqueu é um grande exemplo. Já pensou? Mas ele mudou completamente. Ele se arrependeu, ele mudou, ele quis recompensar ou compensar as pessoas pelo que ele fez de errado. Mudança de comportamento total. Sim. Agora, se o diabo veio várias vezes acusar Zaqueu, com certeza. Você acha que ele não fazia isso com Mateus? Pô, cara, eu lembrei dele agora, na hora. Pô, cara, você olha quantas pessoas você prejudicou. Ok, mas olha quantas pessoas hoje eu sou instrumento de cura. Exato. Olha quantas pessoas hoje eu sou... As pessoas olham para mim e falam, se Mateus teve chance, eu tenho chance. Ele era o grande exemplo de uma chance de uma nova vida. Então, que a sua vida seja um exemplo como a de Mateus e como a de Zaqueu, que para mim foram dois grandes exemplos de transformação. Amém. Mentira número 3. Você não tem mais propósito. O Jonas, no podcast passado, ele falou muito sobre uma vida com propósito. E é porque é como aquela coisa, você não tem... Ok, Deus te perdoou, mas ele não vai te usar mais naquilo tipo Davi. Volto para Davi. Ok, Deus te perdoou, mas você não vai ser mais o homem segundo o coração de Deus. Você não vai ser mais o guerreiro. Você não vai ser mais o adorador. Aí ele iria perder o propósito. Não, ele ressurgiu das cinzas e ok, o propósito de Deus não morreu. Quem errou fui eu, Deus me perdoou. E ok, eu perdi tempo, mas agora o propósito continua, não é? Então, o grande exemplo, novamente, Jesus, né? Muito ciente do seu propósito quando vem para cuidar de nós, sendo 100% Deus e 100% homem, alguém que entende qual é o seu propósito, para que o Pai o envia para estar conosco, e pode acontecer o que aconteceu, os seus o rejeitarem, sofrer tudo o que sofreu, ser chamado de mentiroso, acusado, cuspido, xingado, etc, etc, mas entendia claramente para que estava aqui, qual era o seu propósito. Que nós possamos ter a mesma visão que Cristo tem, né? Já que somos pequenos Cristos, né? Seguidores, a imagem e semelhança dele, que a gente possa olhar para a nossa vida conectado com o céu, conectado com o Senhor, e saber que mesmo que o acusador venha tentar tirar do teu foco, roubar a tua visão, deturpar a sua autoimagem, que você consiga, lembrando do Senhor, entender, olha, eu tenho um propósito. Ele não vai me desviar do meu propósito. Deus me criou para isso. Deus me selou para isso. Eu tenho a marca de Cristo. Eu preciso seguir aquilo que Ele colocou no meu coração. O Senhor me deu dons. O Senhor me faz ter frutos. E com base nisso tudo, perseguir aquilo que o Senhor tem separado. Agora, é interessante que a gente está na mentira número 3 e até aqui tudo é construído na nossa mente. Exatamente. Essas mentiras são grandes armadilhas. As famosas fortalezas mentais, né? E armadilhas para te tirar do foco. Eu li uma vez uma lenda que eu gostei demais.
de que um caçador ele ficou encantado com um passarinho que tinha penas coloridas, muitas cores num passarinho, um único passarinho, e esse caçador queria esse passarinho. E era muito difícil pegar esse passarinho. E ele criou uma estratégia. Ele falava assim para o passarinho. Ele chegou, é claro que é uma lenda, gente. Então, ele chegou para o passarinho e disse assim, olha, você tem muito trabalho para pegar comida todo dia. E você tem penas tão lindas, eu amo as suas penas. Você podia me dar só uma pena sua? Umazinha que você me dá. Eu vou te dar minhoca, eu vou te dar tudo aquilo que você gosta de comer. E ele negociou a primeira vez. Era mentira do caçador, claro que era mentira. A segunda vez, ele fez a mesma coisa, e aí ele não pediu mais uma pena, ele pediu 2. Ele ia todo dia até o passarinho. Até que, é lógico que eu estou encurtando a história, até que no final de um certo tempo, ele estava muito feliz com aquilo que estava acontecendo com o passarinho, e ele disse, me dá essas penas, e foram as últimas, e ok, pronto. Ele pegou o passarinho não voava mais. Pronto, foi fácil pegar o passarinho. Foi uma questão de negociação aos poucos. O passarinho nem percebeu o que ele estava perdendo. Então, as mentiras do diabo, você se torna o seu próprio autossabotador, você se autossabota, você é o seu próprio carrasco. Quando você vê, você não está mais voando. Quando você vê, você não está mais decolando, porque você é como águia. Você tem que decolar, o seu ninho é no alto. Você tem que estar assentado em Cristo Jesus. Como diz Colossenses, seus pensamentos têm que ser pensamentos de alto nível, do alto. Deus te desafia, ele diz, os meus pensamentos não são iguais aos teus pensamentos. Agora, quando você fica nesse nível, ouvindo as mentiras do diabo, você está ao alcance da serpente. Você está dando pena todo dia para ele. Aceita uma acusação aqui, aceita que você não tem mais propósito na sua vida, aceita que o céu é de verdade, mas inferno é uma metáfora. Aí vai aceitando essas mentiras, daqui a pouco você não decola mais para o plano e propósito que Deus tem para a sua vida, não é? Amém. Vamos para a mentira 4? Você pode fazer tudo do seu jeito. Eita, esse é o famoso relativismo dentro do mundo cristão, principalmente, né, pastor? A gente vê que tudo não é bem assim, veja bem. Isso cabe assim, mas não cabe. Não é bem assim como está falando. Sim. Isso se aplicava naquele tempo, não se aplica mais. Se você fizer assim, não tem problema. Quanto a palavra de Deus é muito objetiva, né? E ela não muda, né? O Senhor não muda. E é isso que nos dá estabilidade, né? A gente vê que homens mudam, tempos mudam, estações mudam, leis mudam, governantes mudam, mas o Senhor não muda. Então, quando eu faço do meu jeito, uma pessoa na Bíblia que fez do jeito dele, Samuel. Saul. Samuel disse para Saul, olha, é para você... Me aguarda. Me espera, eu vou chegar. Aí Saul fez do jeito dele, sacrificou antes de Samuel chegar. E aí ele ouve o quê da parte de Samuel? Que a desobediência é igual uma feitiçaria, que ele desagradou a Deus. E quantas vezes a gente acha que Deus está demorando e faz do nosso jeito? Exatamente. Aí você toma uma decisão de casar com a pessoa que você quer, porque Deus está demorando para dar certo. Então, qualquer um que aparecer, ok. Deus está demorando para que haja uma ordenação, uma consagração na minha vida, então eu vou mudar de igreja para acelerar isso. Ou eu vou abrir a minha própria igreja para acelerar o tempo de Deus. Ou eu vou fazer um curso por correspondência. Exatamente. Que recebe já a consagração via... Mala direta, já chega na tua casa. Exato. Isso aconteceu uma vez na igreja que eu congregava, um rapaz que eu dava aula no Instituto Bíblico, né? Aí ele queria muito ser consagrado pastor. E ele não estava pronto, ele não estava amadurecido. Tudo bem, ele concluiu o Instituto Bíblico, mas não era eu não era responsável de consagrar ninguém. Mas eu ouvia a murmuração daquele jovem sempre, que ele merecia, que ele estava pronto, que isso, que aquilo. E eu sempre aconselhava ele, não é, olha, calma, olha. Eu lembro que eu citei para ele Davi, eu falei assim, olha, mesmo que o líder erre, Deus não erra. É isso aí. Samuel errou. Mas Deus falou, ei, Samuel, você viu errado. É ali, ó, é ele, é Davi. Então, não adianta. Quando é o teu tempo, Deus faz. Tentei, né? Com mais maturidade do que ele, eu tentei. E ele desapareceu.
E depois que ele desapareceu um tempo, ele desapareceu um bom tempo, tipo assim, mais de um ano. Aí ele reapareceu lá na igreja, mostrando para o meu líder um certificado de que agora ele era pastor, que ele tinha feito um curso e de que agora realmente ele queria ser reconhecido como pastor na igreja. Quer dizer, ele foi para um atalho, né? É claro que não aconteceu, mas estou falando que é o famoso atalho, a mentira. Ele estava perdendo tempo, ele não estava ganhando tempo, estava perdendo tempo na imaturidade dele. Então, cuidado. Cuidado com as decisões que você vai na tua pressa, porque o tempo de Deus é o tempo perfeito, né? E nesse ponto, assim, só para fechar, uma das coisas mais importantes para mim é a obediência, né? Sim. Obediência. Obediência, você entender o teu propósito, ser obediente àquilo, aguardar, esperar no Senhor, esperar o tempo certo, não atropelar as coisas e entender que Ele tem o controle de tudo, né? A senhora separou um texto bom, que eu só queria ler rapidamente, de Provérbios, sim. Que é muito bom, né? Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao cabo, ou seja, ao final, dá em caminhos de morte. Sim. Então, nosso coração enganoso faz com que a gente creia que está tudo certinho, mas não está. E no final a consequência é tenebrosa. Exato. Próxima mentira. Quinta mentira. A quinta mentira é: você já orou demais e nada vai mudar. E essa daí tem várias parábolas até sobre isso, né? Aqui tem a desistência, né? Aqui a mentira é para você desistir. Gente, é tanto versículo. Muita coisa. Vamos em um, né? Jesus, Lucas 18. A parábola da viúva. Ele contou a parábola da viúva que batia na porta do juiz iníquo. Mas qual é o versículo 1 de Lucas 18? Parábola que Jesus conta para orar e nunca esmorecer. Gente, para mim o versículo 1, todo mundo devia colocar na porta da geladeira, devia colocar em lugares, um post-it, em lugares que você... Olha, Jesus mandou eu orar sem esmorecer. Jesus mandou eu orar sem esmorecer. Aí entra a qualidade da sua fé, né? Porque é tão importante a gente ouvir a palavra dizer que sem fé é impossível, né, você agradar a Deus. Em outras palavras, sem fé é impossível caminhar com Deus, sem fé é impossível você obter de Deus as respostas para as suas orações, mas o fato é que Deus trabalha o tempo todo em favor da tua vida e, embora Deus seja atemporal, Ele entende mais do tempo do que a gente, né? E Ele sabe quando você está preparado para poder receber, usufruir daquela petição, da resposta da sua petição. Ele sabe quando você está maduro para poder também receber essa bênção que você tanto tem pedido a Deus. A Nayara falou a respeito do rapaz que porque queria ser pastor, né? E depois de ter terminado o curso, como na sua igreja não foi ordenado, então ele foi procurar outro lugar, né? Já aconteceu isso muitas vezes aqui, muitas dessas eu nem conto, né? Eu nem falo para vocês. Por isso que eu preferi falar um caso lá longe, para ninguém falar, ela está falando de mim, não. Camarada, ninguém mais do que a gente quer que todo mundo pastoreie. Todos, é o que mais nós desejamos. Mas assim, para complementar o que eu estava falando, se você quer obter realmente mais rápido a resposta para a sua oração, para a sua petição ao Senhor, olhe para dentro de você e veja os passos que você precisa dar com relação ao teu crescimento, ao amadurecimento da tua alma. Veja com relação ao teu futuro, mas não esqueça o teu presente. E quanto ao teu passado, ignore o teu passado, porque ele já foi, não adianta mais. Trabalhe para frente e veja o que Deus espera de você, porque tem outro detalhe importante. Conhecer a vontade de Deus com relação à tua vida. Conhecer qual é a boa e perfeita vontade de Deus, para que você possa, de fato, orar em cima disso. Porque muda muito, né? É uma tática, se você quer uma orientação, procure saber qual é a vontade de Deus. Mas eu não sei onde que está. Está na palavra. A vontade de Deus para a tua vida está na palavra, né? Você lembra de Jeremias, quando o Senhor o chamou e disse que daria a ele as nações, como profeta, e ele disse: eu não sei falar, eu sou como uma criança, e o Senhor teve total paciência com ele. Isso que é bonito. É quando Deus chega para você e você nem preparado está. E a palavra também te respalda, porque o Senhor diz o seguinte: Ele não chama ninguém preparado, Ele prepara aquele que Ele chama, né? Então,
vamos ver o que é que Deus espera de nós, o que Deus quer. E outra coisa para você, eu digo, talvez você seja um improvável, como a maioria de nós foi. A Nayara era uma improvável, ela não sabia falar, a Nayara não sabia se comunicar com o público, né? Tinha uma série de limitações, e, no entanto, Deus chamou e ela deixou que o Espírito a conduzisse. Mas como assim? Quando ele a chamou para passar 3 anos com ele, aprendendo a palavra, ela não ficou sentada numa cadeira tentando ouvir o que Deus tinha para falar. Ela deixou o Espírito Santo conduzir e ela foi estudar, ela foi levantar a palavra, o conhecimento amplo que ela tem hoje, foi porque ela passou 3 anos com o Espírito Santo, ministrando a palavra nela, e assim ela chegou onde chegou. Só que os 3 viraram 30 e tanto, isso, né? Nunca os 3 viraram 30 e tanto. Não, hoje eu estava lá na academia, só para dizer que eu faço academia, né? Ele quer falar que ele Fit. Hoje eu estava na academia e pelo menos umas 10 pessoas vieram falar comigo, né? E uma grande parte dessas pessoas foram pessoas que se converteram com o nosso trabalho, com o nosso ministério, né? O ministério que Deus confiou a nós dois. E são pessoas que estão no Senhor. Elas estão fazendo a obra de Deus. E eu falei ainda para o meu treinador, eu falei assim, para tu ver como é que são as coisas, né? Quantas vidas nós ganhamos nessa terra nesses últimos 25 anos? Quantas vidas estão no Senhor que vieram ao Senhor por intermédio desse trabalho que nós fazemos? Cara, eu me enchi de alegria. Eu fiquei tão feliz, porque eu sei que isso está computado no céu. Agora, só para a gente ir para outro item, você já orou demais e nada vai mudar? Já pensou se Elias, ele dissesse, eu já orei, e Deus falou que ia chover, mas eu orei 1 vez, 2, 3, chega. Deus falou para eu orar e nada aconteceu, e descesse o Monte Carmelo? Não, ele olhou 1, 2, 3, 4, ele orou 7 vezes, e se tivesse que orar 14, ele oraria 14. Por isso que em Tiago diz que Elias, ele orava e o fogo descia, e ele era uma pessoa normal, como eu e você, mas ele era persistente, perseverante. Então, querido, seja como Elias, né? Vai chover, mas continue a orar, né? Vai chover cura, vai chover restituição, restauração, mas nunca não caia nessa mentira. Não, Deus esqueceu de mim. Deus ouve todo mundo, mas não me ouve. É essa mentira que ele fala para você. Não ouve não, tá? Amém. A Bíblia 6. A Bíblia é ultrapassada, você precisa se adaptar ao mundo. Atualizar a palavra. Bíblia, né? A gente já ouviu tanto isso, né? Que é outra mentirada, né? Como mas estão trabalhando sobre isso. Inclusive, aquela alerta que a gente até fala, né? A gente sabe que vai haver um momento em que a palavra vai ser modificada. Você vai ir numa livraria e vai comprar a Bíblia e ela já não vai falar exatamente aquilo e vai ser sutil, né? Como tudo do diabo é sutil, né? Versão alguma coisa. E dentro dessa versão vai ter lá, coisas serão retiradas, outras serão inseridas, para que você se torne aí politicamente correto, né? E a palavra de Deus é imutável. Ele diz, né, que ele é o começo e o fim, que ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Essa palavra é imutável. Como já falamos aqui, né, a estabilidade do mundo depende da sua imutabilidade. É o Senhor que faz com que as coisas não se alterem. E ele diz o que vai acontecer, a gente fala muito quando fala sobre Apocalipse aqui. Não tenha medo, não tema, lê o final do livro. No final do livro você é vitorioso, em Cristo Jesus. Então, é justamente por essa estabilidade que a gente tem paz. Então, quando o diabo vem com uma retórica dessa, né? Não vale mais para hoje, isso aí se adaptava ao povo hebreu naquela época de Moisés, ali é para aquela região ali dos semitas e etc, etc. Eu nunca vi a Bíblia ela é tão atual, o parece Billy que você o jornal de amanhã. Mas é verdade. Em geopolítica, a Bíblia é totalmente atual. Nos problemas emocionais, a Bíblia fala de ansiedade, fala de depressão, a Bíblia fala de feridas emocionais, de traumas, então ela é mega atual. Todo mundo fala agora de burnout, eu vejo um Elias com burnout. A Bíblia é atual. A Bíblia é a palavra é viva e Jesus é a palavra. É por isso que o diabo, ele mente para você dizendo que a Bíblia está ultrapassada. A Bíblia fala de coisas que ainda, ela é tão atualizada, mais atualizada que você, porque ela fala de coisas que ainda não existem. A Bíblia já falava do sistema global
antes de você pensar que um dia o mundo seria globalizado. A Bíblia já fala da multiplicação da ciência, ou seja, desse sistema que hoje a gente vê, e é o chip, e é o robô, a gente vê os robôs ficando humanizados, os homens ficando robotizados, essa inversão. Tudo isso a Bíblia fala. Então, a Bíblia é atual. Cuidado com essa mentira, tá? 7. Todo mundo faz isso, portanto, não é pecado. A Bíblia, sabe o que ela fala? Eu vou jogar a bola para eles dois. A Bíblia diz, não siga a maioria. Pronto. A Bíblia fala que o não caminho... se amolde a esse mundo, né? Mas transformai-vos. Então, como é que todo mundo faz, você vai? Quer dizer, todo mundo se atira no abismo e você vai atrás no abismo? Exatamente. Deus sempre conta com os remanescentes, que são pessoas diferentes no meio da maioria. Então, não siga a maioria, siga Deus. Eu gosto daquela ilustração fácil de enxergar do série The Chosen, né? Que são os peixinhos todos andando para lá e, de repente, um peixinho vira e vem para cá. É justamente isso, né? A conversão. É você entender que o efeito manada que o mundo tenta te levar não serve para você. O mundo jaz no maligno. Mas você escolheu um outro caminho, que é seguir a Cristo. E Cristo dá uma nova via, um novo caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse é o desafio. Se o mundo todo está dizendo para você, é muito provável que aquilo que o mundo está dizendo para você esteja errado. Né? O senso comum hoje, infelizmente, te leva para o abismo. Agora, seguir a Cristo, que é andar na contramão, te leva à salvação. É fácil contextualizar, né? Trazendo bem para os nossos dias. Todo mundo é desigrejado porque todas as igrejas são erradas. Você está relativando. Você está numa grande mentira. A maioria está falando isso e você vai de acordo com a maioria. Então, você está entrando em armadilhas. Cuidado com essas armadilhas, tá? 8. Você está sozinho nessa luta. Meu Deus. É o que mais fala, né? Quem nunca? Você já sentiu assim? De que você estava sozinho? Você já sentiu, João? Algumas vezes. Nesses últimos dias, então, né, a gente tem a sensação várias vezes de... Então, eu acho que só eu penso assim, aquela sua autorreflexão em casa, no dia mal. Eu acho que, vamos ser honestos, todo mundo já pensou dessa forma um dia. Eu já contei, mas eu vou repetir para aqueles que não conhecem essa história. Minha mãe, ela morava no Vale da Bênção, lá em São Paulo, que é onde fica a Missão Antioquia. Era uma grande fazenda, foi criada a sede da Missão Antioquia e tem a parte residencial, que é um condomínio. Minha mãe morava lá. E ali tinha ovelhas, era um vale mesmo, muito bonito. E uma vez eu sentei perto do lago com essa mentira aqui. Eu estou sozinha, nem Deus está olhando para mim. Porque tudo que você podia pensar de errado estava acontecendo comigo. Eu tinha perdido o emprego, o meu carro, que estava em Manaus, onde eu perdi o emprego, ele caiu do cegonha, inexplicavelmente. O meu apartamento, quando os móveis chegaram, ele inundou. O meu filho estava muito doente. Era tanta coisa ao mesmo tempo e eu me senti nesse momento sozinha. Deus esqueceu de mim, Deus não está olhando para mim. E nisso tinha ovelhas que estavam bebendo água. E é um vale, então era uma descida, assim. O lago era uma descida. E uma ovelhinha um cordeirinho muito novinho, ele escorregou e caiu na água. E eu vi ali, deu logo para identificar quem era a mãe, né? Porque ficou ali balindo, em desespero. Tinha uma cerca de arame que me separava. Para mim era fácil, era só estender, mas eu ia me machucar. Era estender a minha mão, tirar. Eu estava no alcance de onde caiu aquele cordeirinho. E tirar. E eu não pensei duas vezes. Eu peguei e fiz. Resultado, eu machuquei meu braço inteiro, né, naquele arame farpado. E depois que eu fui ver, eu não pensei, eu só fiz. Falei, meu Deus, olha o que eu fiz. E aí, imediatamente, Deus falou no meu coração e falou, se você se importa com um animal e você estava aqui, ele não estava te vendo, você estava aqui,
e você o ajudou e você não deixou. Você acha que eu não vou te ajudar? Você acha que eu não estou aqui? Eu estou do teu lado. Gente, aquilo foi uma lição para o resto da minha vida. Sempre que eu me sinto me afogando, igual aquele cordeirinho, eu consigo ver não a minha mão, mas a mão de Deus me socorrendo daquela forma. Porque Ele se feriu por amor a mim. Ele veio para a cruz do Calvário para estender a mão para mim. Então, aquilo para mim foi assim... lição para o resto da vida. E olha que eu era muito novinha quando eu tive essa experiência. Mas esse quadro ficou muito vívido na minha memória. Foi o que me tirou do buraco. Eu estava quase em depressão, me achando sozinha. Eu sei, eu conhecia os versículos. Não te deixarei, não, jamais te abandonarei. Mas tem momento que, mesmo você conhecendo todos os versículos, que Ele é Jeová Chamar, que Ele é Emanuel, mas você se sente, eu acho que, tá bom, funciona com todo mundo, mas eu estou sozinha. Não, é mentira do diabo. Você não está sozinho, tá? Amém, amém. Então, vamos lá. Chegando ao fim, 9. Já estamos no 9, hein? Você nunca será liberto disso. Ou seja, Outra mentira. vícios, todo e qualquer tipo de prisão. É novamente o mundo querendo fazer limitações acerca do poder de Deus, né? Não há nada impossível para o Deus a quem nós servimos. Na medida em que a gente tem uma crença dessa, nós estamos diminuindo Deus, né? Estamos colocando Ele no nosso nível, no nosso patamar, né? Se eu pensar você nunca vai ser liberto. Se eu clamar ele vai me libertar. Se eu pensar em termos espirituais, talvez um dia alguém pensou sobre a vida do gadareno que ele nunca seria liberto. Sim. Uma legião, Sim. Mas ele foi. Quem conhecesse Maria, estou falando espiritualmente, quem conhecesse Maria Madalena, talvez 7 demônios, nunca vai ser liberta. Mas foi. Quem olhasse para pessoas corruptas na Bíblia, que a gente já deu exemplo, como Zaqueu, diria, não, esse cara nunca vai mudar. Mudou. Quem olhasse para um Cornélio, que era um homem que tinha vícios, não só era um homem violento, mas todo centurião era um bêbado. Todo centurião andava em libertinagem. Esse cara nunca vai mudar, vai ser sempre um adúltero, sempre um alcoólatra, sempre um violento. E olha o que aconteceu com a vida de Cornélio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Amém. Então, não caia nessa mentira. Não é impossível para o Senhor, né? Não coloque limite no teu Deus. Bom, última. O mal está só em você e o diabo não tem culpa. É isso. Você deixa o diabo... Assim, não existe o inferno, portanto, não existe o diabo. É só uma influência. Você tem influências. Então, é só você... Gente, eu digo da minha parte, eu quero que vocês falem da minha parte. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo natural. Sem dúvida. Nós estamos, a gente não está vendo aqui, mas eu tenho ao meu redor anjos, ao nosso redor, e ao nosso derredor demônios. É o que a Bíblia me diz. E se eu acredito na Bíblia, eu Com acredito certeza nesse vai mundo acreditar. paralelo. Sim. É que as pessoas tendem a pensar esse mundo distante da gente. Não, é um mundo paralelo. Se Deus agora abrisse os olhos de nós 4, né, que o Aquino está aqui, nós veríamos, caralho, o teu anjo aí, olha o anjo aqui. Anjos e demônios, olha o demônio para lá, É. meu Deus, né? Então, quer dizer, isso é uma realidade. O mundo espiritual, ele é real. Então, se o diabo, ele existe, é o que está aqui. Você nunca vai... o mal só está em você e o diabo não tem culpa. É a mesma coisa que Eva falar isso, ou Adão, peraí. Não, nós que somos desobedientes. Mas peraí, quem é que trabalhou na mente de Adão e Eva? A serpente. Então, nós temos um inimigo. Você desconsiderar esse inimigo é você viver no perigo. Porque a partir do momento que eu falo... gente, nós aqui todos moramos no Rio de Janeiro. Ok, eu vou viver como no lugar mais seguro da Terra. Eu vou deixar o meu carro destrancado. Eu vou andar pelas ruas tranquilamente com o meu celular, sem tomar cuidado. Eu vou deixar a minha casa destrancada, porque, afinal de contas, o diabo não existe, o ladrão também não existe. Peraí, eu acredito em Deus, mas eu tenho que pôr alarme, fechar. É a prudência. Então, o diabo existe e ele quer te derrotar. E a forma maior de blindar isso, a senhora até anotou aí, né? A armadura, né? Efésios 6, né? Você se blindar realmente, porque mais uma vez, falamos das primeiras, mais uma vez algo que é lançado na sua mente.
né? É o diabo tentando incomodar a sua mente, gerar uma fortaleza, uma resistência, para que você acredite dessa maneira, né? Que só você passa por isso. E aí essa armadura é o melhor caminho para que a gente possa continuar a sobreviver, viver e ter paz e ter segurança, e lembrar que o Senhor te dá todas as ferramentas necessárias, né? Ali há a descrição do que significa cada elemento dessa armadura, que a gente ora pedindo que ela esteja no nosso tamanho, ajustada, moldada, renovada, reforçada, porque é ela que permite que a gente continue a caminhar sobre o Evangelho, a ter uma proteção sobre a mente, a ter proteção sobre o seu coração, a ter um escudo que te gera fé, que te faz que as setas lançadas pelo inimigo batam em cima da tua fé, ainda que você não esteja enxergando, a espada que vai estar na tua mão. Então, enfim, isso tudo faz com que esta 10ª mentira tenha que cair por terra, e o Senhor, mais uma vez, te dá a ferramenta necessária para que você encare mais uma das mentiras, né? O diabo é o acusador. A gente fala que o céu é um grande tribunal, né? Você tem o justo juiz, você tem o seu advogado, mas você tem também um acusador. E é desse acusador mentiroso que a gente tem que todo tempo estar se lembrando e se blindando contra ele. Lembrando que você tem aquele que vai interceder ao seu favor, que vai brigar por você, que já te ensinou o caminho, e um pai que também é o teu juiz amoroso, que vai estar lá para julgar essa situação toda, e que se você quiser e agir de acordo com aquilo que o seu advogado está te dizendo, ele vai te dar uma sentença favorável e o final vai ser maravilhoso. Eu vou dar 3 exemplos para você ver como o diabo existe, e em cada um ele trabalha de uma forma. Quando ele quis derrotar Davi, Davi era um homem que respeitava a liderança dele, Samuel, era um homem que adorava Deus, mas ele tinha uma fraqueza, e o diabo, ele olha, ele conhece a tua fraqueza, ele vai te atacar na tua fraqueza. Exatamente. Qual era a fraqueza dele? Mulher. Então, ele quase perdeu tudo por causa de Batseba. O diabo fez uma armadilha na medida de Davi. Não foi na medida de outra pessoa, foi na medida de Davi. Quando eu olho para Jonas, Jonas não tinha esse problema. Mas Jonas era uma pessoa que guardava rancor, mágoa. Então, a armadilha para Jonas era nunca perdoar o Nínive, nunca perdoar os inimigos de Israel. Então, era ele ser o dono da verdade. E ele entrou em depressão e pronto, acabou. Não vou obedecer, desobedeceu a Deus. Quando eu olho para Elias, ele não tinha o problema de não perdoar, mas ele era uma pessoa que guardava as ofensas. Não era não perdoar, ele se ofendia facilmente. Então, ali ele ficou ofendido com as pessoas que ele achou que não ajudou. Então, ele quase que morre ministerialmente. Então, o diabo existe, ele vai te atacar na tua fraqueza. Talvez a sua fraqueza seja um vício, seja um pecado carnal, seja as suas emoções. Eu só sei que ele te conhece porque ele, não por onisciência, mas porque ele te analisa e ele vai atacar o teu ponto fraco. Então, cuidado, porque ele existe. Ao chegar ao término desse podcast, eu gostaria de deixar para vocês uma coisa. Cuide da sua mente. Porque todo problema, toda guerra hoje é travada na mente. Sim. E por quê? Porque assim como nós fomos herdeiros do pecado com Adão, nos tornamos santos com Jesus. Somos herdeiros, né? Co-herdeiros com tudo aquilo que Jesus conquistou. Então nós hoje somos santos, separados para a glória de Deus, né? Amém. Então o velho homem herdeiro do pecado, né, junto com Adão, já morreu. E morreu o dia que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se isso está te faltando, faça isso agora. Reconheça e convide Jesus para fazer morada na tua vida, porque você se torna um separado para Deus. E o velho homem do pecado, que levava à morte, já foi e acabou. Amém. Tá bom? Então, recado final. É verdade. Diante de uma colocação final dessa, né, a possibilidade de você estar se rendendo ao Senhor, aí na sua casa, talvez para quem você ainda não compartilhou esse vídeo, aproveita essa deixa do pastor Jonas e compartilha. Talvez isso tudo que foi falado aqui vai fazer com que essa pessoa baixe aquela guarda que ela tem levantada de incredulidade no Senhor e faça com que ela se sente agora mesmo, se ajoelhe agora mesmo na sua casa e aceite ao Senhor Jesus, né, e receba o Senhor Jesus, a dádiva do Senhor Jesus como seu único Salvador e suficiente Salvador. Então, compartilha esse vídeo. Clica aí no like se você não clicou até agora.
nos ajude aí se inscrevendo, compartilhando a programação, clicando aí, né, uma vez que você esteja inscrito, no sininho para que você possa ser notificado de toda a programação desse canal. Tem muita coisa, você tem devocional, você tem lives semanais, você tem o nosso podcast e tantas outras coisas que a pastora com muito carinho coloca, né, no canal, além do próprio Instagram, né, também. Como é que tá hoje lá, pastor? Qual é o arroba hoje? Naira Pedrini. Naira Pedrini com Y, lembrando, muita gente escreve errado, N-A-Y-R-A Pedrini com I no final, e aí você vai poder segui-la também no Instagram. E prazer, né, ter você conosco até o final dessa programação. Muito obrigado, pastora. Amém. Suas considerações finais. Uma boa noite. E até a próxima semana, porque toda segunda tem podcast e toda terça tem ao vivo e agora tem leitura bíblica todos os dias. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém.